Quero, neste momento, convidar esta baluarte do sistema e de todo o ordenamento jurídico, da qual depositamos a nossa confiança, a nossa queridíssima e excelentíssima senhora doutora Eliana Calmon, para fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora Eronildes Vasconcelos, em nome de quem os saúdo, todos os parlamentares municipais presentes e que também tiveram participação na realização deste evento. Em nome da senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, eu também saúdo todos os componentes, todas as componentes da mesa, e quero fazer uma distinção muito especial aos movimentos feministas que estão aqui representados. A minha fala não vai cansar muito os senhores, mas eu tenho de falar algumas coisas sobre a Lei Maria da Penha, que eu acho de uma importância fundamental neste movimento, e eu darei alguma explicação do que é que aconteceu e do que está acontecendo. Mas para nós entendermos exatamente onde a Lei Maria da Penha se coloca, é preciso que nós tenhamos a ideia do que seja a questão de gênero, a questão da desigualdade como uma questão de Estado. Porque, a partir da Constituição de 88, teve-se a ideia de que era preciso que o Estado tomasse as rédeas para uma realidade. Existiam grupos fragilizados dentro da sociedade e que, por uma questão de gênero, de cor, de origem, de religião, tinham menos acesso aos direitos garantidos constitucionalmente. Então, a partir desta ideia, e é uma ideia que vem das nações civilizadas, nós inserimos dentro da Constituição dispositivos específicos estabelecendo princípios, e estes princípios devem ser seguidos religiosamente. Todos são iguais perante a lei. Se todos fossem efetivamente iguais perante a lei, nós não precisaríamos de políticas públicas benéficas para determinados segmentos da sociedade. Mas é isto que nós chamamos de uma proteção benigna. Ou seja, para que algumas pessoas possam ter acesso aos seus direitos, é preciso que nós tenhamos uma proteção especial. E aí surgem os direitos de terceira geração, ou seja, os direitos que estão inseridos para as minorias. Dentre as minorias, nós vamos fazer a distinção da minoria por gênero, porque efetivamente, sob o ponto de vista histórico e secular, a mulher sempre foi a parte fragilizada na sociedade. E é a partir daí que se quebra o paradigma, assumindo o Estado a tarefa de fazer as políticas públicas voltadas para a mulher. Qual é o ponto de partida? E é interessante nós observarmos que esta ideia do Estado protetivo com as ações afirmativas, ou as ações em benefício da mulher, não surgiu da ideia absoluta do Constituinte,
mas isto foi exemplificadamente pontuado pelos movimentos feministas, que surgem a partir de 1910. E a partir de 1910 as mulheres começam a se movimentar, porque os senhores podem estar certos que os direitos não são conquistados senão por luta. É preciso lutar para conseguir os direitos. E esta luta vem efetivamente a partir de 1910 com os movimentos feministas. Movimento incipiente, ainda produzido por algumas poucas intelectuais, e que toma corpo a partir da década de 90, quando surgem as ONGs feministas e que começam a fazer muito barulho. E a partir daí, nós chegamos efetivamente a uma ideia de que o movimento estava, sim, estabelecido na sociedade brasileira. Vem, então, 1995, quando o Brasil vai participar do Congresso Internacional das Mulheres em Beijing. E aí veio a grande surpresa, porque quando estes grupos feministas começaram a se organizar para participar deste Congresso Internacional na China, descobre que nós não tínhamos sequer dados estatísticos específicos para apresentarmos no Congresso Internacional. E, a partir daí, o ponto de partida foi a coleta de dados para traçar com eles um diagnóstico e, a partir daí, a implementação de um sistema preventivo de defesa à mulher. Então, os senhores verificam que nós começamos do básico, nós não sabíamos nem o número de mulheres que tínhamos, nós não sabíamos a faixa de renda dessas mulheres, não sabíamos como as mulheres eram tratadas pela sociedade brasileira. O Brasil, quando foi convidado para participar disto, tinha apenas alguns dados esparsos do IBGE, pelo recenseamento, que eram dados absolutamente gerais, o IBGE, que tinha colhido os dados em 88 e em 2001, e também, isoladamente, as secretarias de segurança pública de alguns estados que registravam alguns casos de violência contra a mulher. Mas a partir exatamente deste Congresso Internacional, e os senhores verificam a importância do chamar a atenção para esses congressos, para essas reuniões, para esta tomada de posição, muitas vezes, é que se começou a traçar alguns planos, primeiro, para estabelecer numericamente o que é que estava nos afligindo. Nós tínhamos uma única pesquisa feita em 2001, que era da Fundação Perseu Abramo. E imediatamente, em razão direta deste Congresso de Beijing, veio a Lei 10.708, que é uma lei de 2003 que estabeleceu a necessidade de todos os hospitais e clínicas informarem diretamente à Secretaria de Segurança Pública todas as entradas de mulheres que sofreram agressões, para a partir daí nós começarmos a contabilizar essas agressões. Lamentavelmente, esta lei nunca foi regulamentada, esta lei nunca foi implementada, e garanto que muitos dos senhores não têm nenhum conhecimento desta lei, porque foi uma lei que foi praticamente esquecida. Ora, veio então o movimento de mulheres para vencer a grande dificuldade que tinham com um código penal e um código de processo penal absolutamente retrógrado, antigo, e que os processos não andam, e que não levavam a lugar nenhum, porque os agressores tinham os processos que tramitavam durante anos e anos, caminhando para a prescrição. Aliás, pouco se levava a sério
as agressões femininas, porque isto era algo de silencioso dentro da sociedade. A sociedade brasileira consentia nem manter-se silente contra a agressão da mulher. Daí porque nós conhecemos frases que são frases históricas. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Deixe que ela se resolva com o seu marido. E a própria mulher entendia que ela estava no posto de honra, porque estava casada ou tinha o seu companheiro, e desta forma não devia denunciar. Quando o primeiro mandamento, isto repetido centenas e milhares de vezes pelos movimentos feministas, não silencie, não fique quieta, não deixe que a morte os separe, denuncie. Este é o lema. Temos de denunciar para, desta forma, nós coibirmos a violência contra a mulher. E o grande ideal da mulher, ainda na década de 90, já no ano 2000, foi no sentido de fazer a aplicação da Lei 9.099, que é uma lei de 95, e que nos dava maior agilidade para punir os agressores. Esta lei veio como um bálsamo para os processos que estavam emperrados. Esta é a lei dos juizados especiais. E os juizados especiais surgiram no Brasil como uma grande solução para o emperramento da justiça. E nós, mulheres, nos debruçamos sobre os movimentos na tentativa de fazer a aplicação da Lei 9.099 para os casos de agressão. E isto realmente aconteceu e deu-se então maior celeridade, maior eficácia nas punições quanto às agressões domésticas contra as mulheres, vendo então florescer um aspecto, o aspecto da diligência na condução dos processos. Entretanto, nós sabíamos muito pouco, porque a realidade nos foi colocada. Esta lei foi uma lei que estabeleceu suspensão condicional do processo, a justiça restaurativa para nós fazermos acordos, suspensão do processo com o pagamento de uma indenização, e isto foi uma derrocada. E todo o movimento feminista começou a se preocupar, porque as mulheres denunciavam, ia para as delegacias, nas delegacias eram feitos os acordos, o agressor pagava uma cesta básica e o processo era extinto ou suspenso, se fosse reincidente, e tudo estava resolvido e a mulher voltava para casa para tomar outra surra para não denunciar o seu agressor. Tanto que nós começamos a chamar a Lei 9.099 de a Lei da Surra, e todo movimento se voltou contrário a ela. Os problemas da Lei 9.099 foram problemas graves, gravíssimos. Daí porque vem a lei que nós esperávamos como aquela que iria atender a grande expectativa da sociedade brasileira, porque enquanto isso acontecia na parte jurídica, a sociedade brasileira registrava índices inigualáveis de agressões físicas. Eu quero dizer aos senhores que estes índices de agressões físicas, eles começam a ser mais reais a cada dia, porque na realidade nós não temos ainda um quantitativo seguro, porque ainda existe muita falta de registro, muita mulher que ainda se cala, porque existe uma desigualdade muito grande sob o ponto de vista social. As mulheres que estão aqui nesta sala, as mulheres esclarecidas, tais como
as vereadoras, as parlamentares, as magistradas, muitas vezes não fazem ideia de como somos diferentes em relação às mulheres menos favorecidas. A mulher do campo, aquela que não tem guarida nem da lei, nem dos movimentos feministas, que fica entre quatro paredes com o seu companheiro, cuidando das suas crianças, e que não tem aonde se apegar, não tem apoio algum. Então, estas mulheres são mulheres diferentes. Essas mulheres são mulheres que não têm bem-querer, e são mulheres que não sabem se determinar. E por que não sabem se determinar? Porque a vida não lhes deu a oportunidade de determinar. Daí porque falar em vontade de ver processado o agressor para uma de nós é muito diferente de falar para uma mulher do campo, para uma cortadora de cana da zona da mata, que não tem absolutamente estrutura alguma. Nós, quando falamos da Lei Maria da Penha, nós não estamos falando da Lei Maria da Penha para ser aplicada para nós, porque nós temos outros mecanismos de defesa. E é como eu digo, quando se tem dinheiro na bolsa, não se apanha de homem. Por quê? Porque tem a independência econômica. Quando se fala na aplicação da Lei Maria da Penha, nós estamos falando para tantas quanto são iguais a nós apenas num aspecto, porque são mulheres, mas são essencialmente diferentes, porque a vida não lhes deu qualquer oportunidade de ser cidadã brasileira. Não basta estar escrito na Constituição os direitos outorgados para sermos cidadãs. É preciso que nós tenhamos acesso a esses direitos. E é exatamente aí que existe a necessidade das ações afirmativas por parte do Estado. A Lei Maria da Penha debruçou-se sobre esta realidade brasileira que foi trazido para o legislador pelos movimentos feministas. Aqueles movimentos de base, aqueles movimentos de comunidade que estão a par da sociedade carente, que estão visitando as comunidades que não têm situações que possam dizer que as mulheres tenham vontade própria. Esta realidade brasileira trazida pelo legislador levou à concepção de uma lei que é mais do que um diploma legal, é um microsistema onde o legislador, de uma forma absolutamente feliz, começou a desenhar um sistema protetivo não da mulher, mas para a família brasileira. Esta é que é a ideia. Nós estamos com a Lei Maria da Penha fazendo uma proteção à família e, por via de consequência, estamos protegendo a mulher, porque a mulher, muitas e muitas vezes, é efetivamente a chefe de família, aquela a quem a sociedade entrega a condução do lar. Desta forma, a lei criou um sistema multidisciplinar de proteção, exigindo, sim, não que o homem vá para o cadafalso, porque isto é absolutamente fora de qualquer contexto. O que nós queremos é estabelecer uma forma de exigir do Estado o compromisso do homem de se portar civilizadamente dentro da sociedade brasileira e para com a sua companheira. E se não se comportar desta forma, nós possamos fazer da primeira vez ao que nós chamamos de justiça restaurativa, através dos acordos, para desta forma
se viver em paz e etc. Mas não ser possível, num caso de reincidência ou de gravíssima agressão, nós termos a condescendência necessária para, com o pagamento de uma indenização ou com o pagamento de uma cesta básica, ser possível se livrar das malhas da lei. Esta, efetivamente, é a implicação maior da Lei Maria da Penha, com as inovações interessantes, porque ela estabelece a prisão em flagrante e a prisão preventiva, o que não havia na Lei 9.099. O inquérito policial torna-se obrigatório, porque antigamente chegava na delegacia, se registrava o BO e não se fazia prova alguma, não se fazia a arrecadação das provas, e quando chegava na justiça não se tinha nada. Hoje a polícia é obrigada a fazer o inquérito policial, e aí é que vem a grande novidade da lei. Mesmo que a agressão chegue à lesão de natureza leve, não é possível para a mulher desistir, senão quando vai a juízo e em juízo a mulher, assistida por advogado, na vista do juiz e ouvido o Ministério Público, ela declina da renúncia à ação. Ou seja, a lei não estabelece o castigo infernal para o homem, mas cerca a palavra da mulher de todo o cuidado, exatamente em razão desta desigualdade social a que eu me referi atrás. Desta maneira, é uma lei que tem uma conotação de brasilidade como nenhuma outra, porque realmente olhou não a periferia da sociedade, mas foi uma lei que se aprofundou para ver a situação das mulheres carentes e das comunidades menos favorecidas. Desta forma, esta lei explicitou as diversas formas de violência, e aquilo que sempre se pensou, que a violência contra a mulher fosse apenas a violência do olho roxo, do braço quebrado, da perna quebrada, de lesões corporais, leva a uma reflexão, porque a violência pode ser aquela violência psicológica, aquela de todo dia, aquela que machuca a alma, aquela que não podemos fazer a radiografia da alma, porque a violência psicológica não pode ser fotografada, senão pelo esvair da vida de uma mulher que é agredida dioturnamente. É a agressão patrimonial da mulher que tem esvaziado toda e qualquer contexto de conteúdo econômico e que fica incapaz de se determinar ou de tomar qualquer providência porque não tem qualquer recurso. É a violência sexual que usa a mulher como um instrumento do despudor. É a violência moral daquela que é xingada, que é vilipendiada todos os dias. Este conjunto sistêmico de medidas protetivas, com prescrição e medidas acautelatórias, como suspensão do porte de arma, afastamento do lar, proibição de contato com o agressor, alimentos provisionais, são de importância capital. Eu mesmo tive um motorista que tinha de viver armado pela profissão que tem, de ser segurança, e que puxou a arma para a mulher. A mulher não teve dúvida, foi na delegacia da mulher, imediatamente foi tirada a arma dele. E ele telefona para mim, muito vexado, eu disse, muito bem, ótimo. Quem não sabe usar a arma não pode ter arma, né? Então, isso é que tem de ser visto, e as delegacias da mulher têm feito isto com maestria, Mas
Quais os questionamentos? Quais as dificuldades dessa lei? Por que nós estamos tendo essas dificuldades? Bem, em primeiro lugar, eu tenho de dizer para os senhores que, embora nós tenhamos esta preocupação com a mulher fragilizada, a mulher que deu origem à Lei Maria da Penha, porque a gente fala muito Maria da Penha e a gente não sabe quem foi Maria da Penha. Maria da Penha é uma professora universitária, casada com um professor universitário também, de nível muito bom, de classe média alta, inclusive. E esta mulher foi 2 vezes para a beira da morte por causa do marido. A primeira vez, um acidente de uma arma de fogo, que ele diz que foi um acidente, mas não foi, foi proposital, ele quis matá-la, e ela ficou paraplégica. E, posteriormente, ela já paraplégica, ele tenta matar, elocutando na piscina de casa, onde ela fazia hidroginástica. Então, os senhores veem a dificuldade que uma mulher como Maria da Penha teve. E o processo dela, o processo contra o agressor, demorou 20 anos. Por causa da influência política, o processo não andava. Foi preciso a interferência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José da Costa Rica, para que o processo fosse resolvido, o que só aconteceu em 2008. E este acidente com Maria da Penha, o processo começou em 1983. Quer dizer, mais de 20 anos para que fosse possível a condenação. Esta é a realidade brasileira. E é isto que nós não queremos que torne a acontecer. Ora, no momento da chegada da Lei Maria da Penha, e também colocado o nome para simbolizar a luta maior de alguém que fez da sua desdita o pedestal da luta em favor da mulher, de alguém que fez de um grande problema um exemplo de cidadania, nós caminhávamos para a implantação desta lei com grandes dificuldades para serem instalados os juizados especiais com este microsistema, esta multidisciplinar atividade que tem uma lei, quando nos surpreendemos com algumas dificuldades. Observem os senhores que o Poder Judiciário está muito lento na implantação das leis da Maria da Penha. Um país que tem 27 tribunais, nós temos hoje, contabilizado pelo CNJ, apenas 43 juizados especiais. E nós temos 3 estados que não dispõem de juizados: a Paraíba, Rondônia e Sergipe. E a Paraíba chegaram até o desplante de me dizer que não precisavam, porque a justiça funciona muito bem sem os juizados. Sendo que Santa Catarina só foi instalada em outubro do ano passado. Então, os senhores veem que existe uma falta de consciência da gravidade do problema. E a partir desta luta dos movimentos feministas para verem instalados os juizados e desta forma funcionarem devidamente conforme quis o legislador, nos surpreendemos com a grande dificuldade que está a nos colocar em estado de alerta. É a aplicação da lei que começa a ser deturpada nos tribunais superiores. Pesquisa em 2009 nos indica que as varas de juizados estão sem estrutura,
sem capacitação dos policiais que atendem as vítimas, falta de sistematização dos dados sobre a ocorrência de agressão. Estes dados que nós apresentamos não são dados confiáveis, são dados apenas parciais. Denúncias ainda que encontram barreiras sérias, né? Lei muito avançada para uma dolorosa realidade. O Brasil ainda sofre de cultura machista. Eu entendo que o movimento feminista tem de ser acompanhado de um movimento de esclarecimento para que o machismo ainda não impere. Os dados de violência contra a mulher mostram efetivamente isso. Por isso que se diz que a lei é avançada demais. A lei não é avançada, o Brasil é que está muito atrasado. O silêncio das vítimas, e é outra tecla na qual os movimentos têm de se bater. Há necessidade de denunciar. Denuncie, fale, não cale. Não cale se vir outra mulher sendo agredida. Denuncie sim as agressões pessoais e as agressões que se passam em seu redor. Vem então o Superior Tribunal de Justiça em uma decisão do ano passado, que foi praticamente um presente de Troia, que nos vem exatamente no mês de março de 2010, estabelecendo que o processo contra o agressor só se completa se a vítima oferecer a sua representação. Ora, é impossível se pensar em representação em uma mulher humilhada, em uma mulher agredida e uma mulher que está temendo. Mulheres que estão muitas vezes em casas de passagem para não serem escorraçadas pelo seu agressor. Estão escondidas. Existem aquelas casas, as secretarias de defesa do direito da mulher, mantêm as casas onde as mulheres permanecem escondidas porque não têm condições de permanecer no seu lar. E é a partir daí que o Superior Tribunal de Justiça, em uma simplória interpretação, e o que é mais interessante, uma turma composta por duas mulheres, duas magistradas, né? Tomam o entendimento de que é preciso interpretar a Lei Maria da Penha da mesma forma como se interpreta o Código de Processo Civil. Ou seja, se a agressão não for de natureza grave, só se processa, o Ministério Público só está autorizado a processar o agressor se ela der o seu consentimento. Este é um grande equívoco e eu tenho certeza que isto será revertido. Será revertido por quê? Primeiro, a decisão não foi unânime, a decisão foi majoritária e o relator deste processo foi o voto vencido. Foi o voto vencido. Um homem teve a sensibilidade de votar contrariamente a este entendimento, dando um entendimento exatamente que os movimentos feministas hoje dão, né? E, a partir daí, chegam outras situações. O Superior Tribunal de Justiça está entendendo que é possível a suspensão do processo para os casos de se pagar uma indenização ou pagar a cesta básica. É um retorno à Lei 9.099, que nós já sabemos que não deu certo. É um retorno à Lei da Surra, quando, na realidade, a Lei Maria da Penha só consente a suspensão do processo no caso de réu primário, com situação absolutamente segura de que não vai novamente agredir. E isto é feito à vista do juiz, do Ministério Público e da psicóloga. Senhores, é alarmante a situação que enfrentamos em relação às agressões contra mulheres. Para os senhores terem uma ideia, neste ano de 2010, 94 mulheres morreram no estado do Ceará.
vítimas dos seus maridos. 50 mulheres foram assassinadas no Rio de Janeiro e 40 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Norte. E 27% desses óbitos ocorreram dentro de casa. Dentro de casa. O número nos alarma. Mais de 2 milhões de mulheres no ano de 2010 que foram espancadas no Brasil. Ou seja, uma mulher é espancada a cada 15 segundos. São dados alarmantes. E mais alarmantes ainda se nós verificarmos que estes dados são apenas parciais, porque nós temos muita coisa que está intramuros. A Lei 11.340 piorou a questão da violência? É uma indagação. E eu digo que não. Apenas a Lei Maria da Penha trouxe a lume o que estava oculto. Foi uma lei que, pelos grandes problemas de discussão que trouxe, naturalmente levou a sociedade a uma reflexão e a um pensar. Então, a lei foi de importância capital. Sem a possibilidade de livrar-se solto, o homem é conduzido para um sistema penitenciário perverso. É outro argumento que se dá para dizer que não deve ser aplicada a Lei Maria da Penha. Ora, o sistema carcerário no Brasil é absolutamente inviável. Nós estamos num país de terceiro mundo quando nós olhamos para o sistema carcerário brasileiro. E não é por isso que nós vamos facilitar as coisas. Vamos resolver o problema que é uma chaga nacional e desta forma vamos colocar sim em prisões que podem ser até especiais para aqueles de menor potencial ofensivo. Isto está já na lei. A lei está na contramão da história, dizem outros, pelo caráter eminentemente repressivo, dizem, o direito penal hoje é considerado direito penal mínimo, porque nós temos de ter um mínimo de repressão. Daí porque a Lei Maria da Penha, ao estabelecer sempre a punição para o homem, está na contramão da história. Isto também não é verdade, porque o direito penal mínimo existe para aquelas situações que não causam o clamor da sociedade e a violência contra a mulher. Mais do que causar o clamor da sociedade, ele causa a desestrutura familiar, que é a célula máter de toda e qualquer sociedade que quer se organizar. Quero dar aqui aos senhores, e já estou terminando a minha fala, um dado importantíssimo e que merece reflexão, e o Brasil está preocupado com isso. O Brasil perde 10% do PIB em relação à violência contra a mulher. Por quê? Pelo sistema de saúde que tem de ser mantido para dar assistência às mulheres agredidas, pelo fato da paralisação do trabalho da mulher, que hoje representa uma força de trabalho de mais de 40%, e pelo fato de movimentar o aparelho estatal, justiça e polícia, para dar a devida punição ao agressor. Daí porque é sim importante que nós façamos a interrupção deste ciclo, que é um ciclo perverso, que coloca o nosso país como um dos piores do mundo e que nos faz sofrer demasiadamente. Mas eu estou certa que este quadro será revertido. Reverter como? Com estas parcerias, com estes movimentos, com este significado de lutar pelo próximo. E que todos que estão aqui, a partir deste movimento em que paramos,
deixamos de fazer tantas coisas importantes que faríamos ao dar seguimento à atividade legislativa desta Casa, para ouvir as palavras de alguém que, mais do que qualquer título que possa ter, é, sobretudo, cidadã brasileira que acredita na força do trabalho vindo dos movimentos feministas. E nós vamos conseguir reverter essa situação. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos, senhora ministra, aplaudimos de pé, porque nos sentimos acolhidas, nos sentimos acalentadas em saber que Vossa Excelência, quando traz esses dados, quando de forma destemida diz que o judiciário é tão tardio, mas que há possibilidade de reversão, é porque, na verdade, existem ainda homens e mulheres comprometidos, como a nossa excelentíssima ministra Eliana Calmon.